Certamente você conhece alguém que fez uso ou está em uso. Pode ser que você também esteja utilizando ou já utilizou em algum momento da vida. Mas no mínimo você sabe ou já ouviu falar sobre esse psicofármaco da classe dos benzodiazepínicos, que é o clonazepam. Então, pessoal, eu venho aqui, através desse vídeo, com caráter informativo e acadêmico, informar e tentar fazer uma analogia, na verdade, sobre como é o funcionamento desse psicofármaco, principalmente para quem não é da área da saúde, não entende muito sobre essa parte de neurofisiologia, enfim. De uma maneira bem superficial, vou fazer essa analogia, e preciso que você imagine que o nosso corpo ele tem um sistema de aceleração e de freio, assim como um carro, certo? E quando o nosso corpo está muito acelerado, nós temos um freio que vamos chamar de GABA, é o neurotransmissor responsável, o neurotransmissor inibitório responsável por diminuir a velocidade dessas transmissões, dessas sinapses, dessa condução elétrica neuronal exacerbada. O papel do GABA é atuar desta forma. No entanto, em algumas situações, como, por exemplo, uma crise de pânico, em que esse sistema de aceleração está muito exacerbada, o GABA ele vai tentando frenar, mas algumas vezes ele por si só não é capaz de chegar a parar esse carro, parar esse veículo, ficar estável, tranquilo. Por esse motivo, algumas vezes é necessário, principalmente sob orientação médica, principalmente, lançar mão de um benzodiazepínico, nesse caso, em questão do clonazepam. O clonazepam, pessoal, vai agir impulsionando, potencializando, na verdade, esse freio, certo? Se o sistema nervoso está muito acelerado, o GABA, que é o freio, não conseguir desacelerar o que era necessário, o clonazepam vai fazer com que potencialize aquele freio, melhore aquele freio, para que ele consiga estabilizar, naquele momento, aquela transmissão exacerbada de condição elétrica nervosa, certo? Ocorre que, infelizmente, muita gente faz uso indiscriminado desse psicofármaco. Isso pode trazer algumas complicações. A longo prazo, por exemplo, muitos estudos referem que o uso de benzodiazepínico por muito tempo, de uso contínuo, no caso, ele está relacionado à demência precoce, que é uma causa extremamente importante e um sinal de alerta. Mas, além disso, também, ele tem suas contraindicações, que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, caso você tenha interesse de ver. O que eu quero que você entenda é o papel do GABA e o papel do clonazepam, certo? Entenda que quando você faz o uso do clonazepam, ele potencializa aquele freio. Mas se ele está sempre potencializando aquele freio ele vai ficar desgastado, ele vai entender que ele não está precisando ser mais útil, e ele vai sair dali, vai perder aquele freio. Os sítios ativos de receptores de GABA no sistema nervoso, eles vão saindo, sumindo. E aí o clonazepam não vai conseguindo mais fazer efeito, sendo necessário doses cada vez mais altas. E aí a dependência e o aumento de dosagem, né? Isso para quem faz uso de uso prolongado, principalmente indiscriminado. E se você para a utilização, cessa a utilização de uma vez, abruptamente, porque o correto é fazer o desmame sob orientação médica também, o nosso sistema nervoso vai acelerar com todo vapor. E aí todas aquelas sintomatologias podem voltar, inclusive até mais graves, como por exemplo, aquela sudorese, aquela sensação de crise, de pânico, o sistema nervoso simpático, ele vai estar extremamente ativado, frequência cardíaca lá em cima, tremores, estresse, enfim, até podem causar convulsões em alguns casos também. E por esse motivo é necessário essa analogia para quem não é da área da saúde, não faz uso do medicamento, mas não é da área da saúde, para que vocês entendam a importância da orientação médica e o uso correto desse psicofármaco, tendo em vista essas complicações que ele pode gerar se não tomado de maneira correta. Ele é muito eficaz, sim, em crises, principalmente de transtornos de pânico, em crises nervosas. Pode ser utilizado também esporadicamente e por uso limitado de tempo em pacientes com insônia e convulsões também. Mas tudo isso deve ter um acompanhamento médico correto para que essa eficácia dele não se torne uma dependência e essa dependência não venha gerar essas complicações que eu vou deixar aqui abaixo. Portanto, muito obrigado por ter me ouvido. Espero que você tenha entendido, claro, de modo bem especial para quem não é da área da medicina, mas espero ter contribuído aí para você entender a importância da orientação médica para o uso de benzodiazepinas.